aqui, Beltrano tá aqui, que coisa boa ver vocês. Mas para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês e pensarmos nessa nova etapa de estudo, né? Eu fico muito agradecido ao Fabrício, a Ju, por essa oportunidade de nós estudarmos juntos Joana de Ângeles. Nós tínhamos então inicialmente a perspectiva de estudar a obra O Homem Integral, irmos passando por todas as obras. E aí depois disso eu fui aprimorando um pouco o pensamento. As obras, elas continuam no meu vídeo, nos meus vídeos no YouTube. Para quem acompanha meu canal no YouTube, eu comecei fazendo o estudo da obra Cultivo das Emoções, que eu escrevi em especial com base nos textos de Joana de Ângeles. E depois disso fiz um contrato com a Leal, que é a editora que publica os livros de Divaldo, para poder fazer esses estudos das obras e colocar no YouTube. Então, há uns 3 anos atrás, nós fizemos o estudo da obra Amor Imbatível Amor, e durante o ano passado e esse ano, nós fizemos o estudo da obra O Homem Integral. Eram encontros mensais com 2 horas de estudo, e agora, desculpa, eu falei Homem Integral, conflitos existenciais, né? E agora, a ideia era de nós fazermos item a item ao longo de mais ou menos 6 anos para darmos conta de cada obra do Homem Integral. E este tempo que nós usaríamos aqui, ele seria o tempo para a gente poder debater a respeito daquilo que foi exposto lá no Homem Integral. Os vídeos do Homem Integral, eles continuam sendo disponibilizados no YouTube. Inclusive, hoje pela manhã, eu fiz mais um a respeito do capítulo 8, quando Joana fala de meditação. Nós já temos lá, eu acho que uns 4 vídeos. E semanalmente eu vou colocando os vídeos do estudo da obra O Homem Integral para quem quiser acompanhar. E vou fazer isso ao longo de outros anos, até completarmos toda a obra de Joana de Ângeles. O nosso desafio agora, ele acaba sendo um passo mais significativo, mas que ao mesmo tempo reflete no estudo das obras. Eu troquei algumas ideias com o Divaldo a respeito, e ele me falava a respeito de quão poucos estudos das obras de Joana de Ângeles nós temos, e de que precisávamos ter mais grupos de estudo. É claro que isso não quer dizer que a gente tem que sair coordenando grupos de estudos de Joana de Ângeles, porque é uma abordagem complexa, que exige muito cuidado, muita reflexão, para que a gente não acabe deturpando reflexões tão profundas que ela tem ali. Então, não é para a gente sair coordenando grupos de estudo, ou dizer, eu estou lá com o Marlon, então vamos coordenar um grupo de estudo. Pelo amor de Deus, longe disso. Mas a formação para os grupos de estudo, ela é, como eu disse, complexa, longa, porque exige a gente ter conhecimento de alguns conceitos, alguns entendimentos importantes. E aí nós vamos, então, usar destes encontros que nós temos aqui, entre 1 hora e 1 hora e meia, todos os domingos, para discutirmos a respeito da abordagem de Joana de Ângeles, dos conceitos que ela utiliza, transitarmos por obras e, com isso, favorecer as pessoas que já coordenam grupos de estudo e as pessoas que pretendem coordenar grupo de estudo, seja num futuro próximo ou num futuro distante. Eu já tive notícias de algumas casas que coordenam grupos de estudos e pediria a vocês, quem já tem grupo de estudo de Joana de Ângeles, que me mandasse no meu WhatsApp particular o grupo de estudo, quem coordena e o que estão estudando, para que eu tenha uma visão geral do que a gente está estudando ou das obras que já estudaram. Mas, então, esse nosso trabalho, ele vai atender tanto pessoas que já coordenam os grupos de estudo, quanto pessoas que desejam coordenar em algum momento. Mas ele também vai beneficiar todas as pessoas que queiram ler a obra de Joana de Ângeles. Porque para eu poder coordenar um estudo das obras de Joana de Ângeles, eu preciso saber ler as obras dela. E o coordenar vai ser um passo à frente do saber ler.
Então, todos que desejam estudar Joana de Ângeles, eu tenho certeza que vão se beneficiar destes estudos que nós vamos propor aos domingos. É claro que o percurso que a gente vai fazer, ele não está pronto, porque a gente vai fazer um percurso conforme o interesse, conforme algumas demandas de vocês, e isso vai me fazendo delinear para onde a gente vai ou para onde a gente não vai. Existem alguns elementos que eu já tenho prontos, no sentido de que eu sei que são importantes de falar, alguns conceitos, né? Em especial, o conceito mais complexo que a gente tem para se apropriar é o conceito de inconsciente e, por consequência, de sombra. A gente fala, mas na hora de pensar a prática e fazer uma análise específica, a gente tem muita dificuldade e aí nós fazemos um atrapalho danado entre o processo de transformação moral e de autodescobrimento. Então, nós temos muito a discutir sobre autodescobrimento, temos muito a discutir sobre inconsciente, porque autodescobrimento pressupõe que eu não conheço. Então, nós temos que discutir sobre autodescobrimento, nós temos que discutir sobre sombra, mas o elemento psíquico da interação dessas energias é o cego, então a gente precisa falar do ego, mas também o elemento divino que orienta o ego é o self. Então, a gente pretende falar de autodescobrimento, de inconsciente, de sombra, de ego, de self. Daí nós vamos também abordar um pouco de persona. Todos estes conceitos, Joana de Ângeles cita ao longo da sua obra, mas ela não explica. Por que que ela não explica? Eu acredito que por diferentes motivos. Um deles é porque as referências que ela traz não são as referências dos nossos livros materiais. As referências que ela traz são do plano espiritual. Divaldo questionou como que ela falava de Jung. Se ela não tinha lido os textos do Jung, ela não estava aqui na Terra para ler os textos no tempo que ele estava lançando. E ela diz para ele, Jung, escreveu os textos com base nos registros que nós temos no plano espiritual. Ou seja, Joana de Ângeles escreve com base em registros da onde Jung, Freud e vários outros teóricos extraíram para entendermos a psicologia, a psique humana. Então, ela não vai fazer citação de ego, de self, ficar fazendo essas explicações, porque ela não toma esses livros como referência. Nós, de nossa parte, precisamos daí ler sobre ego, ler sobre persona, sobre sombra, sobre ânima, ânimos, self, mas não para decorar estes conceitos. Nós precisamos ler estes conceitos para apropriar do pensamento dela. Se você não entende o conceito de inconsciente e se você não entende o conceito de sombra, você não consegue entender a perspectiva de transformação moral que a psicologia propõe. Porque a transformação moral que a psicologia propõe não é a mesma transformação moral que a Igreja Evangélica ou a Igreja Católica propôs. A Igreja Católica propôs uma transformação a golpe de machadadas, fazendo o oposto e negando quem você é. Se você é invejoso, então você não pode ser invejoso. Se você é orgulhoso, você não pode, você tem que ser humilde. Se você é raivoso, você tem que ser paciente. Se você fala mal dos outros, você tem que ser indulgente. E isso, a psicologia há mais de 100 anos atrás já nos explicou que é apenas formação de máscaras. Isso não tem a ver com transformação moral. Uma pessoa que seja orgulhosa e agora se obriga a ser humilde, ter um comportamento humilde, fala mansinho, chama todo mundo de meu amor, ela não virou uma pessoa humilde. Ela continua sendo a mesma pessoa orgulhosa que agora usa uma máscara de humilde, mas não se transforma numa pessoa humilde, porque essa é uma mudança de fora para dentro, e ela não é um processo de despertamento da consciência, não é o caminho de integralidade humana. Então, nós precisamos estudar os conceitos, persona, ego, ânima, ânimo, sombra,
self, não para decorar ou para dar aula de conceitos, mas porque quando você entende a interação entre persona e sombra, quando você entende a diferença entre ego e self, você consegue fazer uma leitura da transformação moral e da proposta de Kardec diferente da leitura que você fazia antes. Eu queria poder ir perguntando, faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo, não estão entendendo? Mas eu tenho medo de nós estarmos em tantas pessoas e daí o que a gente faz? A gente abre a mão, vocês mandam ali no chat, eu vou olhando, o que a gente faz, gente? Porque é tanta gente aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, me manda uma mensagem aqui no WhatsApp que eu abro o áudio para vocês. O André já pegou o WhatsApp que eu vi. Então libera a André Amorim, que ela já quer fazer uma pergunta. É isso. André Amorim. Andréia, pode falar, querida. Oi, oi. Eu queria fazer uma pergunta em relação a essas questões que você estava falando das definições, né, do que a gente vai estudar. Se essas definições nós podemos buscá-las aqui nos nossos registros de Jung, de outras personalidades da psicologia, ou nós vamos trabalhar com conceitos que você vai nos trazer? Nós vamos trabalhar com essas definições da psicologia, porque isso é o que nós temos como referencial. É o que está possível para a gente, né? Não é disso que Joana se utiliza para fazer toda a construção teórica. Então, em alguns momentos, a gente vai ver nuances, Andréa, entre o que Joana fala e o que a psicologia fala. E óbvio que eu vou ficar sempre com Joana, porque tendo em vista a elevação desse espírito e tendo em vista todo o processo dela, não tenho a menor dúvida de que na questão conceitual entre um autor e outro, nós ficamos com Joana. Agora veja, por que nós precisamos destes autores? Porque eles trazem um percurso teórico de ânima e de ânimos, por exemplo. Jung inaugura estes conceitos, mas Joana extrapola. Até onde ele vai é um determinado limite. E quando a gente lê o ânima de Só um minutinho, Marla. Alguém está com o áudio aberto. o da Andréia está aberto também, mas deve ter outras pessoas aí. Peraí, vou fechar o da Andréia. Alguém que foi dar descarga agora, gente. É hora. A Edleni tá aberto, a Eliane tá aberto no meu aqui. A Eliane. A Eliane, ela não está participando. A Kátia Fuji tá aberto também. Veja aí. Bom, então o que eu estava explicando para vocês é, por exemplo, o conceito de ânima e ânimos. Nós precisamos entender o conceito de ânima e ânimos e vamos entender a partir da obra de Jung, mas a análise que Joana de Ângeles faz sobre ânima e ânimos vai além, porque ela tem a interpretação do espírito imortal. Nós começamos com estes autores, mas ficamos com a construção que ela faz, porque ela traz como eixo de interpretação o espírito imortal. Vamos usar, sim, dessas definições e me dá um frio na barriga, porque eu estou em Londres, eu não tenho todos os meus livros aqui, eu não tenho nada do meu consultório aqui e resolvi me arriscar nessa nossa jornada. Então, muitas citações eu não vou fazer agora, eu não estou nem com a série de Joana aqui, eu tenho só no Kindle, mas não estou com os meus livros todos anotados e cheios de coisa. Então, vocês vão ter que me dar um desconto de que tem muitas coisas que eu não estou conseguindo acessar agora. Porém,
Eu vou tentando fazer as referências do que eu lembro para vocês poderem ir estudando as obras. Alguém até me perguntou que obras. A gente vai passar por muitas obras. Desperte e Seja Feliz, provavelmente não, porque é um livro de mensagens. Tem alguns conceitos, mas estruturação de conceitos eu não vi ali. Jesus e a Atualidade, depois eu explico para vocês por que a gente não vai passar, mas também não tem elaboração de conceitos ali. E aquele Momentos de Saúde, de Consciência, esses dias eu estava tentando lembrar quais são os conceitos que eu extraio daquele livro e eu não lembro. Já fiz o Momentos de Saúde, de Consciência no Evangelho no Lar, ele traz muitas reflexões para o nosso dia a dia, mas eu não tiro nenhum elemento estruturante daquele livro para fazer uma interpretação da obra de Joana. Então, não me recordo em específico desses, mas os outros, a maioria deles, nós vamos nos utilizar sim, porque eles são muito importantes. O homem integral, ser consciente, vida, desafios e soluções, autodescobrimento, amor imbatível amor, triunfo pessoal, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Em Busca da Verdade, Encontro com a Paz e a Saúde, Psicologia da Gratidão, são livros que a gente vai precisar usar e qualquer um para coordenar os estudos é importante de ter contato, ter um trânsito por estas obras, né? O que facilita muito a nossa vida são duas obras que eu escrevi junto com alguns amigos. Nós, há 11 anos atrás, criamos o Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles. Isso foi em consequência de um encontro meu, do Gelson Luiz Roberto, do Rio Grande do Sul, do Cláudio e da Iris Sinotti, que são lá de Salvador. Nós nos encontramos e perguntamos para a Joana se era do interesse dela de que a gente se reunisse e começasse a escrever alguns textos para facilitar as pessoas entenderem a obra dela. E Divaldo disse que era do agrado dela, fundamos o grupo, e em 2011 nós publicamos um livro chamado Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. E em 2014, então esse Refletindo a Alma, Psicologia Espírita de Joana de Ângeles foi em 2011, e em 2014 a gente escreveu o Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. Nesses dois livros, a gente passa pelos principais conceitos e transitando entre as obras de Joana, as obras de Kardec, demais autores espíritas e as obras de psicologia, tá? No Brasil, quando alguém entra em contato com qualquer um de nós dizendo eu pretendia coordenar o estudo de Joana de Ângeles, a gente sugere a leitura dessas duas obras. Estudem essas obras, porque ali a gente passa pelos principais conceitos. Só que lá nós não temos tão bem desenvolvido o conceito de autodescobrimento e transformação moral que eu quero trabalhar com vocês, que é o que eu estou escrevendo para um outro livro, o processo de transformação moral com base em Kardec, para a gente entender a diferença da transformação moral pelo olhar da Igreja e a transformação moral pelo olhar do Espiritismo. Quando eu digo que Joana vai trazer, estas coisas elas já estão lá em Kardec. Porém, a gente não conseguiu enxergar. Aí você precisa da leitura psicológica para voltar para Kardec e conseguir enxergar. Eu vi que alguém, estão escrevendo ali os nomes dos livros, eu poderia combinar com vocês assim, quando eu for citar nome de livro, eu mesmo escrevo aqui no chat para todos, Refletindo a Alma, e o outro é Espelhos da Alma. Quando eu for citar livro, eu vou escrever no chat, então, que daí acho que fica bom para todo mundo, né? Uma observação, o Maurício falou que ele pode disponibilizar um pequeno glossário de conceitos. Vamos ver com base em qual autor que é esse glossário. Fala para ele, então, Maurício, então me envia esse glossário para eu ver qual autor que é. Por quê? Porque quando nós temos o conceito junguiano de self, ele é diferente da noção de self para comportamental.
O conceito de ego para a psicanálise, ele é diferente do conceito de ego para Jung. Então, a gente precisa situar-se dentro da obra junguiana, que é a abordagem que Joana de Ângeles vai fazer. Esses livros, Espelho da Alma e Refletindo a Alma, não tem no Kindle. A gente tem no Kindle só as obras da série psicológica. Todos os livros da série psicológica de Joana de Ângeles, eles têm no Kindle. Tendo em vista esses conceitos, a gente vai... você vai fazer um glossário. Não, Maurício, não precisa fazer um glossário, não. A gente já tem, então, pegamos o capítulo da Iris, ela tem um capítulo chamado de Joana e os conceitos, e Jung e os conceitos, eu passo para vocês, e aí já facilita um pouco, porque dá muito trabalho fazer glossário agora. Então, te passo esse capítulo e depois a gente encaminha o que precisa acrescentar mais, né? Mas o mais importante que eu falei para vocês era, não é o conceito pelo conceito. O conceito, ele gera uma implicação na forma de pensar. E essa forma de pensar, nós ainda temos dificuldade de entender Kardec. Agora o negócio vai ficar tenso, vocês prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Nós pegamos os conceitos de Kardec, mas com a mesma formatação da Igreja Católica. Então agora nós falamos umbral, mas a lógica que tem por trás do conceito de umbral é o inferno da Igreja Católica. Nós só mudamos o termo, mas o pensamento, a imagem, a ideia que tem por trás do conceito de umbral não é umbral. É inferno da Igreja Católica. Quando nós falamos obsessor, nós não estamos pensando na lei de afinidade, nós não estamos pensando na constante interação com os espíritos, nós não estamos pensando nos nossos complexos que permitem a influência espiritual. Nós falamos obsessor como a imagem que temos de obsessor é a imagem do diabo. Esta figura que tem o poder de entrar na nossa vida e de nos afastar de Deus. Isso não é obsessor. Essa é a lógica do diabo da Igreja Católica. Na Igreja Católica não existe lei de sintonia. O diabo entra e atua na nossa vida. E você tem que ter medo dele, porque ele entra e atua na tua vida. Então a gente agora tem medo do obsessor. Não, você não tem que ter medo do obsessor. É outra lógica. É outra lei. Ele não é a personificação do mal. Ele é alguém envolvendo-te ou trazendo à tona as tuas próprias questões. E você não tem que se livrar do obsessor. Você tem que se encontrar com o teu obsessor. Você não tem que pedir para Deus encaminhar o obsessor como se livrar do diabo. Você tem que conversar com o obsessor e dizer, meu bem, o que eu te fiz? Porque se ele está te cobrando é porque você fez alguma coisa de errado. Se ele for o diabo, você tem que se livrar dele. Mas se ele for alguém que te cobra dos teus débitos, você tem que se reconciliar com ele. Entende que a gente mudou a palavra. Não falamos diabo, falamos obsessor, mas não mudou a imagem. Não mudou a forma de pensar. Então é o inferno, é o obsessor. E quando nós falamos de Deus, nós não entendemos a causa primeira de todas as coisas. Nós entendemos o velho que vai te ferrar se você não fizer o que ele pediu para você fazer. Este Deus é o Deus da Igreja Católica. Esse não é o Deus que o Espiritismo traz, não ferra com ninguém, é causa primeira de todas as coisas. É uma visão completamente diferente de uma pessoa que te ferra quando você não faz o que ele quer. Então, o nosso grande desafio em termos de doutrina espírita
é porque nós continuamos com o mesmo pensamento da Igreja Católica, só que agora com termos que são espíritas. Nós não mudamos a forma de pensar, nós não mudamos as imagens, nós não nos apropriamos da filosofia espírita. Então, quando eu proponho a vocês formar coordenadores de grupos de estudo nas obras de Joana de Ângeles, o pensamento, a base que tem por trás disso, é resgatar os aspectos psicológicos e filosóficos do Espiritismo, mais do que os aspectos dogmáticos e impositivos da religião católica que nós ainda temos. Existem 1000 discussões a respeito do Espiritismo enquanto religião, mas não existe nenhuma discussão do Espiritismo enquanto filosofia, porque todos sabemos que o Espiritismo é uma filosofia, com base científica, ok? Então, para quem tem a discussão sobre o Espiritismo como religião, depois eu vou trazer um texto para vocês que nós vamos usar de Revista Espírita, se eu não me engano, 1868, então veja que já é um texto avançado no tempo de Kardec, já está lá nos finalmente, e ele é um texto muito bom, que depois eu mando para vocês. Mas a grande questão é que ele vai explicar que a gente é uma religião, mas não uma religião como as religiões que tem agora. Porque ele diz que pensa num futuro em que teremos católicos espíritas, protestantes espíritas, muçulmanos espíritas, porque o espiritismo não é visto como uma religião onde você vai ser ou católico, ou espírita, ou protestante. O espiritismo é uma filosofia de vida que está independente da sua religião. Então, quando você tem um filósofo que ele segue o pensamento de Kant ou ele segue o pensamento de Sócrates, independe de qual é a religião dele. Ele pode ser um católico socrático, ele pode ser um católico nietzschiano, ele pode ser um católico kantiano, porque filosofia é forma de pensar. O Espiritismo traz uma forma de pensar, mas como nós não temos filosofia e psicologia, como nós não tivemos uma base educacional de profunda filosofia e psicologia, nós lemos Kardec sem conseguir ler os aspectos filosóficos e psicológicos e transformamos Kardec numa religião, no pior sentido da palavra. Resgatar Joana de Ângeles é voltar a Kardec e enxergar os aspectos religiosos e filosóficos que nós não conseguimos enxergar. Então eu vou trazer uma pergunta para vocês, para a gente fazer um start dessa discussão. Qual seria a diferença entre você apresentar o Espiritismo como uma religião, ou qualquer tema, você apresentar um tema do Espiritismo como uma religião, ou você apresentar o tema do Espiritismo como uma filosofia? Vamos pensar num suicídio. Como falar de suicídio como uma religião e como falar de suicídio como uma filosofia? Vamos pegar os temas polêmicos aí, aborto. Como falar de aborto como uma filosofia e como falar de aborto como uma religião. Quando eu estou ouvindo alguém, eu consigo entender se essa pessoa tem uma base fundamentalista, dogmática e religiosa, ou se ela tem uma base filosófica ou psicológica. Vocês vão desenvolvendo este olhar. E o mais triste é quando a gente está vendo a nossa própria fala fundamentalista religiosa ao invés de ser uma fala filosófica, porque a gente não entendeu Kardec. Então ele diz que o Espiritismo não é uma religião, vou trazer o texto para a gente discutindo, que o Espiritismo não é uma religião nesse sentido de imposições. Alguém gostaria de tentar trazer essa ideia de qual é a diferença entre apresentar, por exemplo, o suicídio numa perspectiva religiosa e apresentar o suicídio numa perspectiva filosófica? Se alguém quiser falar, manda uma mensagem no WhatsApp que eu abro o áudio para vocês fazerem a pergunta.
Ninguém? Ninguém. O WhatsApp tá quieto agora. Vocês não estão pensando porque vocês estão com medo de trazer aí um ponto de vista. A Peraí, Andréia quer falar. Eu só tô com a Andréia aqui no meu vídeo. peraí. A Geisa, Maurício vai falar. Calma que a a gente tem... Andréia Del, a Cristina. Vocês não Maurício, põem dedo no nariz aí, não fica futucando a orelha que eu tô olhando vocês, hein? Maurício, pode falar. Sua câmera tá aberta. Diz, Maurício. Tudo bem, Marlon? Consegue me escutar? Consigo sim. Então, a percepção que eu tenho é de que a gente, para conseguir ter uma visão filosófica sobre temas como esse, é levar em consideração a questão da existência. Eu também sou psicólogo e os primeiros conflitos entre o espiritismo e a psicologia vieram no momento que eu tentei entender como é que eu conseguiria casar esses dois mundos, né? Primeiro porque eu vim da religião católica e chego no espiritismo tentando entender exatamente qual é a grande diferença, porque se eu estabeleço que é um universo de novos dogmas, não resolveria o meu problema. Então, a visão filosófica, efetivamente, ela vem para atender a minha necessidade de compreensão da existência humana. Então, eu compreendo que falar sobre qualquer um desses temas a partir da luz do espiritismo é poder falar especificamente sobre a existência humana, o como existir. A filosofia vem para esclarecer as coisas, né? Como que as coisas, como as coisas funcionam. E eu entendo que entender a existência, compreender como o ser humano funciona, é peça fundamental para esclarecer temas tão densos como a questão do suicídio, do aborto, as grandes questões relacionadas ao existir para o ser humano. Tá, então vou pegar a tua frase, vou pegar a palavra a partir do que você falou, que você disse compreender. Então, esse é um elemento importantíssimo que faz uma diferenciação entre uma abordagem religiosa, no pior sentido, e uma abordagem filosófica. A abordagem filosófica, psicológica ou científica vai nos levar a uma compreensão do ser humano. A abordagem religiosa não busca compreensão, ela busca impor comportamentos. Não existe uma reflexão sobre a existência, existe uma norma de conduta. E se você age assim, você vai para o céu. Se você age assim, você vai para o inferno. Se você fizer isso, é o bem. Se você fizer isso, é o mal. Isso é certo e isso é errado. Então veja que a abordagem religiosa, ela acaba fazendo uma perspectiva dogmática, impositiva de comportamentos, e a abordagem filosófica, ela leva a uma compreensão do ser humano. Aí nós temos um elemento ótimo. A Rejane colocou ali uma questão do espiritismo ser abordado nos seus 3 aspectos em conjuntos, porque focar um aspecto é perder o todo. É claro, Rejane, mas veja, a diferença é aspecto religioso. A crítica que Kardec está fazendo é a uma religião no sentido da imposição, do dogma, da determinação. Então, esse texto é importante de vocês lerem lá da revista, depois eu vou trazer para vocês, onde ele está dizendo o espiritismo não é uma religião. Ele tem um aspecto religioso, que quer dizer, leva o sujeito a Deus, leva o sujeito à ligação, a religar-se com Deus, mas não no sentido religião, não no sentido de dogma, não no sentido de imposição, não no sentido de determinação de comportamento. Então, nós temos sim o aspecto religioso, porque tudo que nós estamos pensando tem como finalidade levar o homem a Deus no seu processo de transformação. Esse é o aspecto religioso do qual a gente não pode dissociar. Mas se a gente for olhar um aspecto religioso no sentido da palavra que Kardec critica, nós vamos transformar o espiritismo em imposições. Pegando esse exemplo, então, que o Maurício nos traz, do compreender, vamos pensar a questão do suicídio.
O olhar religioso, nesse sentido da palavra dogmático e de imposição, diz o que para a pessoa? Você não pode suicidar. Porque suicídio, na perspectiva da Igreja Católica, é pecado. Se você cometer suicídio, você vai para o inferno. Não pode nem fazer a extrema-unção, não pode fazer velar na capela e o padre não está presente, porque essa pessoa cometeu um pecado e ela vai para o inferno. Nós lemos a Ivone do Amaral Pereira, quando ela fala do Vale dos Suicidas, e usamos daquele texto para falar a mesma coisa com novas palavras. Só que a gente não diz é pecado e você vai para o inferno. A gente diz vai para o Vale dos Suicidas. O que é uma perspectiva filosófica? Procura-nos alguém pensando em cometer suicídio. Qual é a abordagem filosófica? Por que suicídio? Ah, porque eu não aguento mais essa vida. Porque não faz sentido, porque eu passei por um monte de problemas, por um monte de dificuldades. Ok. E você acha que matando o seu corpo, esses problemas resolvem? Se você está fazendo algo porque você não está conseguindo lidar com estes problemas, eliminar o seu corpo não vai fazer com que você não lide com esses problemas, não vai resolver. Ele vai gerar um problema a mais. Até porque os problemas que a vida nos oferece, eles são provações, ou seja, eles não são uma desgraça que você tem que se livrar. Se você não conseguir lidar com os seus desafios agora, você vai voltar numa outra encarnação para lidar, porque os problemas que você está enfrentando são as provações para o seu desenvolvimento moral. Pode se matar mesmo assim? Pode. Divaldo fala muitas vezes, o Espiritismo não faz proibição. Pode se matar mesmo assim? Pode. Eu preciso entender os elementos que existem por trás do suicídio, porque quem não acredita na vida após a morte vai fazer uma interpretação. E considerando a vida após a morte, eu faço uma outra interpretação. Entre eu matar o meu marido e o meu filho porque eu odeio eles e me matar, qual é o melhor? Não sei. Não temos resposta pronta. Entre essas duas perspectivas não existe uma melhor ou uma pior. Por que querer matar o marido e o filho? Por que querer se matar? Vocês entendem que a perspectiva filosófica, ela sai do campo determinista das respostas prontas para levar as pessoas a pensar. A maioria das palestras que eu vejo as pessoas fazendo não tem abordagem filosófica, porque continuam as posturas impositivas e deterministas. Aborto é crime. Não pode, porque tem uma vida ali. Gente, isso é discurso da Igreja Católica. Aborto é crime? É uma perspectiva muito reducionista. Qual é o contexto? Foi dentro de um estupro? É um ato agressivo, destrutivo. Aquela mulher, ao ter esse filho, ela vai ter que olhar todos os dias e lembrar daquela experiência traumática. Você tem noção do que é estar nessa pele dessa pessoa? Se você tiver noção do que é estar na pele dessa pessoa, você nunca vai dizer faça ou não faça. Você vai levá-la a pensar, você vai trazer recursos, mas você nunca vai dizer se aborto é crime, porque a gente agora trocou aborto é crime por aborto é pecado. Mas a nossa postura continua sendo a mesma postura daquelas, como que dizia, as velhinhas que vivem lá na igreja e faz tudo o que o padre queria. Esqueci o nome. Põe no chat aqui, Beata. Obrigado, Tânia. Aquelas beatas. Oh, fulano. Pelo amor de Deus. Nós estamos dentro da doutrina espírita, mas com o pensamento da Igreja Católica. A gente tem que se apropriar da filosofia espírita.
uma forma de pensar que me faz estar no fraterno diferente, que me faz coordenar o grupo de estudo de um modo diferente, que me faz interagir com as pessoas pelo modo diferente. Eu estou pensando em me matar, ok? Por quê? Eu estou pensando em abortar, eu estou pensando em me separar. Quais são os elementos que estão por trás disso? Ah, porque eu não aguento mais o meu marido. Ok, então deixa eu te dizer. Não aguento o marido não é elemento suficiente para separar. Quais são os teus desafios pessoais? Porque a maioria dos casamentos são casamentos provacionais, não vai ser uma diversão. Quais são os desafios que você está enfrentando ou não está querendo enfrentar? Que por conta disso você está pensando em se separar. Vocês entendem? Isso é a abordagem filosófica, científica, psicológica. A abordagem religiosa, o que que diz? Não pode separar. Aí o que que a gente vê no movimento espírita? Um monte de gente casada, ressentida, odiando o marido, não vendo a hora de se livrar daquele homem, e depois que ele morre, ai, graças a Deus, eu me senti até culpada, porque eu senti um alívio, uma coisa tão boa aqui dentro de mim, porque ela se livrou de um fardo. Essa pessoa ficou até o final do casamento, quando agora vem a morte, ela está livre? Está livre do quê? Se os desafios eles são pessoais. E se os desafios são pessoais, no fim não faz diferença casado ou não casado, porque o processo evolutivo, você não vai ter que passar todas as encarnações com aquela pessoa. Então, quando eu digo de desviarmos da abordagem religiosa, não é no aspecto de nos ligarmos a Deus, que é o aspecto religioso, é do impositivo, do dogmático, daquele aspecto que diz como as coisas têm que ser e como as pessoas têm que agir, como se nós estivéssemos nesse lugar de prescrição. Então vocês vão ver esta leitura nas obras de Joana de Ângeles. Eu não recordo de um momento ela dizendo não pode fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você pegar as obras de Joana de Ângeles e transformar, porque você vai pegar frases que te interessam e transformar em frases de proibições, porque você não mudou a visão filosófica ou psicológica, você continuou com o olhar religioso. Se você quiser ficar no olhar religioso impositivo, você vai pegar frases de Joana de Ângeles e vai transformar isso em regras de imposição, porque você não aprendeu a filosofar. Marlos, nós temos uma fila de perguntas. Ah, já tem aí? A Elza mandou aqui uma parte do discurso. É bem esse, né? Da Revista Espírita, dezembro de 1868. Legal, a gente vai ler depois. Então vamos lá. Ana Sancler, pode falar? Vou abrir seu áudio, só um minutinho. Ana, pode falar. Tá aberto. Não, olha, não, Fabrício, eu já te mandei Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, não, eu já mandei uma mensagem porque ele falou tudo o que eu ia falar. Era exatamente isso. E eu acho que, para mim, a questão é porque eu não venho de um passado recente católico. Então, eu noto essa questão, essa dificuldade das pessoas, às vezes, e particularmente a questão do suicídio, Vale dos Suicidas, umbral. Então, apenas transformou aquilo que era da Igreja Católica e mudou a palavra para o Espiritismo. Então, essa questão de você pensar mais livremente e dar a liberdade às pessoas de fazerem as escolhas, e cada um é responsável por suas escolhas, mas que a responsabilidade também é na medida do conhecimento e do avanço de cada um, porque a gente não leva as consequências iguais se a gente já tem mais conhecimento, mais desenvolvimento, do que uma pessoa que tem menos. Então, eu acho assim, essa questão é para a gente realmente libertar o pensamento e pensar de uma maneira, como estava dizendo, mais filosófica e não usando essas questões de castigo, vai para o umbral, o obsessor te pega, essas coisas que eu acho que aquilo tudo é muito medieval.
Então, realmente, Kardec, eles estão saindo desse pensamento. Mas que a gente percebe muito no movimento espírita. Sim, Ana, e a ainda questão é assim. assim, vou pegar essa frase que você usou, cada um é livre pelas suas escolhas, mas como eu não mudei a filosofia, vem alguém para conversar e digo, olha, o espiritismo não proíbe nada, cada um é livre para fazer o que quiser, mas você sabe que se você fizer, o que que vai dar? Então, né? Não mudou nada. Mudou as palavras, mudou o discurso, mas a postura, ela continua sendo a mesma. E é desse aspecto que a gente precisa romper, né? Do padre que tem mais poder sobre as pessoas do que elas mesmas e que vai dizer quem tem que agir, como tem que agir, como você tem que se portar, o que você tem que fazer. Gente, isso não tem a ver com doutrina espírita. Doutrina espírita é uma reflexão. Não existe ninguém dizendo como tem ou não tem que agir, o que você pode ou não pode fazer. Então, a nossa grande reflexão não é mudar palavras, porque a gente traduz isso no nosso gesto, na nossa postura. A nossa questão, Elza traz ali, bem importante, a autonomia. O Espiritismo nos ensina a autonomia, mas para a autonomia tem que ter estudo, tem que ter reflexão, tem que ter fundamento. É um percurso muito mais complexo que a gente precisa fazer. Então, eu estou trazendo esses elementos para vocês, porque senão, mesmo as obras de Joana de Ângeles, a gente vai acabar fazendo a leitura impositiva e dogmática. A Carolina está ali me pressionando do como aprender a filosofar. Peraí, Marlon, tem outras pessoas da Carolina. E eu vou pedir também às pessoas para não utilizar o chat do Webex, porque tem pessoas falando que está isso, porque tem pessoas falando que está incomodando. Então, se elas quiserem fazer uma pergunta, que elas me avisa que eu elas fazerem as perguntas verbais. Então, vocês escrevam no chat essas coisas que vocês estão escrevendo, me ajuda. O texto, o nome do livro, as palavras, vai escrevendo ali no chat que eu consigo acompanhar. Mas se tem perguntas, vocês mandam para o Fabrício, tá? Agora, a próxima pessoa que vai falar é a Lu de Viena. Só um minutinho que eu vou abrir seu áudio. A lista aqui é tão grande, gente. Acho. O seu áudio está aberto, pode falar. Oi, querido, era a questão que você tinha colocado, boa noite, primeiramente, é a questão da religião, né? Então, a gente, quando vai abordar determinados temas, principalmente nessa área aqui que a gente vive, na Europa, Europa Central, Áustria, Alemanha, esses países aqui, quando a gente vai falar ou se confronta com determinados tipos de problemas, as pessoas aqui estão brigadas com a religião. Quando a gente lida com jovens, com essa questão do suicídio, eu sou mãe de 4 meninos, como alguns de vocês sabem, consequentemente temos várias amizades com jovens, você não pode entrar, né, dessa forma da religião, tem que ter muito cuidado. E nesse sentido, a filosofia espírita ajuda muito. E o ponto que eu tenho encontrado de apoio aqui nessas terras é Vitor Frankl, né? Que a gente vai pela pergunta do sentido da vida. Nesse sentido da vida que Vitor Frankl nos traz, a gente pode entrar delicadamente com a filosofia espírita. Era isso que eu queria colocar, entre outras coisas, mas isso aqui era o ponto mais importante para mim, das anotações que eu fiz. Tá bom, Lu. Bem. Você quer falar, Marlon? Posso abrir uma outra pergunta? A próxima pessoa é a Andréia Amorim. Um minutinho que eu vou abrir seu áudio. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Então, essa questão da gente abordar os temas do ponto de vista religioso, né? Eu acho que o que mais nos atrapalha, nós como seres humanos, são os nossos próprios paradigmas. Porque é a forma com que eu cobro de mim mesma a postura em relação àquele tema. Então, por exemplo, o tema do aborto. Como que se eu tivesse abortado, ou em relação a qualquer coisa, na verdade, quando a gente se vê diante de uma situação, como a gente reage, nós mesmos temos a tendência de impor
cobrança e condenação em relação à nossa própria postura. Então, a gente passa isso para a doutrina, consequentemente, para o próximo, né, que vem procurar o auxílio da doutrina espírita, e eu acredito que isso tem muito a ver com os nossos atavismos, né? Então, pensar filosoficamente é um desafio, porque a gente não tem esse costume. A gente não tem o costume nem da autocrítica ou de pensar criticamente. Pior né? ainda, eu acho que a gente não tem o costume de estudar. Eu acho que a nossa desgraça já começou aí, né? Porque eu estava discutindo com um grupo agora, a gente está preparando um material sobre os grupos de estudo, e eles falando como funciona no grupo deles, então eles leem o texto do Evangelho e depois cada um dá a sua opinião. Digo, gente, a opinião das pessoas não é importante. Não interessa qual a opinião que você tem do texto de Kardec ou não. O que eu quero saber é se você entendeu aquele texto. Então, ao invés de a gente terminar de ler um texto de Kardec, falar de opinião, o que o autor fala? O que ele defende? Quais são os argumentos dele? Qual é a proposta? Qual é a conclusão? Aonde que ele nos leva? O que isso conflita com a minha forma de pensar? A gente não sabe nem estudar, porque estudar é apreender o pensamento do autor, para daí eu ver o que eu faço com isso. A gente vê nos grupos de estudo as pessoas dando opinião. Ah, eu não concordo. Não interessa se você concorda ou não concorda. Não interessa o que você acha ou o que você não acha. Nós estamos aqui para estudar a doutrina espírita. Você vai para a faculdade, não concordo com isso. Você vai lá no padre, não concorda. Não interessa o que você acha ou não acha. Você primeiro precisa apropriar-se do pensamento do autor. O que ele fala? Quais são as bases? Quais são os fundamentos? Como ele pensa? Para depois você poder fazer alguma reflexão a partir disso. Então, a gente não conseguiu ainda se apropriar do pensamento do autor, a gente não consegue se descolar do que eu penso e do que o outro pensa. Então, as nossas análises, elas ficam todas comprometidas. Eu posso achar o ó do Borogodó a homossexualidade, por exemplo, que é um tema muito polêmico, eu tenho trabalhado aí no mundo falando de homossexualidade. Eu posso odiar a homossexualidade, eu posso, sei lá, ter 500 mil problemas, mas no dia que eu sou convidado a falar de homossexualidade, eu não estou ali para falar o meu ponto de vista. Eu deveria estar ali para falar do que os autores falam a respeito disso ou daquilo. Porque, de repente, a gente está trabalhando em dois extremos. E aí agora tem o pessoal da bandeira da homossexualidade que vai querer enfiar a goela abaixo, que vai falar que não tem nada a ver com provação, que é tudo igual, que não sei o que, não sei o que. Tem o pessoal da oposição querendo dizer se pode fazer sexo anal ou não pode fazer. E o conteúdo doutrinário está onde? Lugar nenhum. Quando me convidaram a primeira vez na Associação Médico Espírita lá do Paraná para falar de homossexualidade, foi um drama enorme, porque eu falei, como que eu vou falar? Se eu sou homossexual, como que eu vou falar de homossexualidade? E quando vê, estou defendendo e tudo, o que eu resolvi fazer? Só citação. Citação em cima de citação. O que Kardec fala, o que André Luiz fala, o que Emmanuel fala, o que Joana de Ângeles fala. Eles falam isso. É esse o pensamento. O que você vai fazer? Agora, o que me assustava? Depois dessa abordagem, as pessoas dizem, mas eu acho. Não interessa o que você acha. O que você acha, você guarda para você. É chato o que você acha, né? Tanto do positivo quanto do negativo, do a favor ou do contra. Você primeiro precisa entender o que o Espiritismo diz e pensar quais são as consequências do pensamento espírita para a sua vida. E se isso vai ao encontro das tuas necessidades, isso te transforma e você é o verdadeiro espírita. Mas a gente não consegue nem se apropriar de verdade do que a doutrina espírita está trazendo para depois poder fazer contrapontos. Então, eu concordo com o que você traz, André, mas acho que o nosso buraco ainda é mais embaixo, no sentido de que a gente não sabe estudar. A gente não sabe dissertar. Todo mundo quer fazer tese, que seria no doutorado, todo mundo quer fazer tese, mas ninguém sabe dissertar. E na lógica do desenvolvimento acadêmico, primeiro você aprende a fazer uma dissertação. Ou seja, você vai aprender a colocar todos os autores um do lado do outro e ver o que tem de concordâncias e discordâncias. Depois que você conseguir fazer isso, você vai desenvolver uma tese. A gente já quer sair fazendo tese. Então, pelo amor de Deus, né? Marlon,
Tem uma pergunta da Carol, que ela está perguntando como a gente faz para filosofar? Como aprender a filosofar? Carol, a melhor resposta que eu vou te dar, não sei. Diga-se de passagem, estou dialogando com um filósofo amigo meu lá do Brasil, dizendo me ajuda a entender isso, porque eu tenho um pensamento filosófico, eu leio filosofia, eu estudo filosofia, eu adoro isso, mas eu não sei dizer como se faz, né? Eu de formação sou psicólogo, não tenho formação em filosofia, então eu não sei como se faz isso. E também estou conversando agora com o Humberto, que é aquele neto da Sueli Caldas-Schubert. Ele está fazendo o eu acho que doutorado, pós-doutorado aqui em Oxford, bem pertinho. E dia 13 a gente vai trocar algumas ideias a respeito desse negócio da filosofia, do resgate das bases filosóficas. Então, não sei como. Mas dentro do olhar psicológico, o que eu estou trazendo para vocês é, se nós estudarmos os conceitos e entendermos a aplicação do conceito, nós conseguimos fazer uma leitura mais ampla da doutrina espírita. Então, o meu compromisso com vocês, dentro daquilo que eu acho que está ao meu alcance, é de nós estudarmos os elementos psicológicos e alguns elementos filosóficos que vão nos permitir enxergarmos com mais amplitude o que está lá em Kardec. E acredito que isso possa ajudá-los de alguma maneira. Marlon, Humberto vai vir estudar com a gente. Ótimo. Aí com ele vai estar participando dos nossos encontros. A Daniela tem uma pergunta que faz o seguinte. Fabrício, como devemos nos referir a quem segue a doutrina? Porque se falamos que somos espíritas, estamos falando como se fosse religião. Mas isso aí é uma questão muito mais profunda, né? Acho que não tem uma resposta pronta. Sim, no Brasil, o espiritismo já se instituiu como uma religião. E não adianta querer mudar de termo, porque isso não vai mudar. O grande passo que nós temos agora é no exterior, de conseguirmos entender o espiritismo pela via filosófica, científica e apresentarmos o espiritismo às pessoas das suas terras por essa outra via. E olha o problema que eu estou trazendo para vocês. Se nós quisermos que o americano, que o austríaco, que o sueco absorvam a nossa forma de pensar da doutrina espírita, nós talvez estejamos atrapalhando. Não, não é assim que é o espiritismo. Será? Será que o jeito que nós brasileiros fizemos é o jeito certo e o jeito que nós não fazemos é o jeito errado? Vejam que Kardec não falou em termos de como tem que ser um centro espírita. Mas eu viajo o mundo inteiro e os centros espíritas são todos iguais. Porque é o centro espírita de brasileiros na Europa, é o centro espírita de brasileiros nos Estados Unidos, é o centro espírita de brasileiros em Dubai. Entendem? Então, o que eu acredito é que no Brasil o espiritismo já se instituiu como uma religião. Alguns de vocês vão querer me matar por eu falar isso, mas eu vou falar mesmo assim. Nós estamos num grupo de estudo, eu digo que a pessoa entendeu errado e fique por isso mesmo. Olha que eu estou gravando, hein? Eu acredito que no Brasil, como nós não temos um desenvolvimento filosófico, nós não tivemos cultura para nos apropriarmos de Kardec pelas vias filosóficas. O que a gente estudou de filosofia até o ensino médio? Muito pouco. Filosofia é o pensamento que permeia a escola europeia desde o primeiro ano. No segundo ano, nas escolas da Suíça, as crianças já são estimuladas a fazer perguntas para o texto. No quarto ano, já está contrapondo diferentes autores. Então, este sujeito, ele já tem uma fundamentação filosófica no seu jeito de pensar. Nós não tivemos, a maioria de nós não tivemos isso no Brasil. A gente não conseguiu fazer a leitura filosófica de Kardec. E aí vem Joana, vem Emmanuel, ampliando o nosso olhar
E o cuidado que a gente precisa ter agora é de não querer impor este centro espírita para os nativos dos países onde nós estamos. Nós temos uma base de pensamento, mas cada cultura vai se apropriar de uma forma. Por exemplo, algo que eu tenho visto aqui em Londres, a cultura de ir para o centro espírita toda semana não vai funcionar aqui. Porque são pessoas de uma autonomia. Na universidade, se vai 2 vezes por semana na universidade, por 2 horas, talvez 3 vezes por semana, não existe a cultura de ir para um lugar para ficarem me ensinando. Eu estudo sozinho. Então a gente vai para o centro espírita para quererem me ensinar espiritismo, não dá certo, porque conflita com a cultura de autonomia, conflita com os métodos de estudo, conflita com a forma de funcionar. Se você quiser vir para Londres e dizer que para ser espírita você tem que ir no centro espírita toda semana, isso não vai dar certo, porque o brasileiro adora ir no centro espírita toda semana, encontrar com os amigos, bater papo, comer coxinha, tomar guaraná, vir uma folia. Mas para um inglês, ter que ir toda semana para ficar se encontrando não faz sentido dentro dessa cultura. Ainda mais um inglês sério, assim, tipo meu perfil, pessoa mais cuidadosa, nunca deu com a língua nos dentes porque nem fala direito, super reservado, não pergunta da vida do outro, não se envolve. Aí encontrar toda semana para ficar batendo língua, não vai funcionar. Então, talvez nos Estados Unidos a base seja muito mais científica, porque a cultura dos Estados Unidos é de pesquisa, é de dados, é de base, é de fundamentação, me prove, e aí a gente entende. Então, talvez o centro espírita ali nos Estados Unidos ele seja diferente do centro espírita aqui de Londres, que vai ser diferente do centro espírita lá da Itália, né? Então, nós temos olhares que devem ser muito diferentes, mas para que eu consiga apresentar o espiritismo para essas pessoas, eu tenho que entender as bases filosóficas da doutrina espírita, os elementos psicológicos, porque a restrição de comportamento pode, não pode, deve, não deve, ela vem muito lá para frente e já abandonou os aspectos psicológicos e filosóficos. Então, o nosso desafio, ele não é só estudar conceitos, o nosso desafio é mudar a forma de pensar, para que o espiritismo seja oferecido aos nativos no seu elemento filosófico, psicológico e científico, que os leve a um comportamento moral. E aí nós temos o tríplice aspecto. Marlon, eu preciso fazer uma pergunta do Luiz da Austrália, porque ele precisa sair para trabalhar. A pergunta é o seguinte: como vamos nos apropriar do pensamento do autor se sempre usaremos o nosso filtro moral e equalizado? Sim, é inevitável o nosso filtro moral e equalizado. Por isso nós temos grupos de estudos. Porque aí eu entendi uma coisa, Fabrício entendeu outra, Jussara entendeu outra, você entendeu outra. E agora, nessa troca, eu vou conseguir perceber o que era a minha leitura dos meus filtros pessoais e o que é, de fato, o pensamento do autor. Então, o grupo de estudo ele não é espaço para passar conhecimento, porque ele já foi filtrado pelo Marlon. O grupo de estudo, na perspectiva autônoma, é onde a gente se encontra para trocar diferentes perspectivas e diferentes olhares, e com isso nós conseguimos ficar com o essencial, porque o Marlon, dentro do seu filtro, fez alguns olhares, alguns apontamentos, a Jussara fez outros, o Fabrício fez outros, e no momento em que nós nos encontramos para trocar, é onde a gente vai aparando as arestas, tirando os filtros pessoais e ficando com os elementos essenciais. Então, por isso o grupo ele é importante. O grupo não é importante para passar conteúdo, o grupo é importante enquanto possibilidade de encontro para parar arestas. Aí teremos a visão do grupo e não do autor. Daí é porque o grupo está louco, as pessoas estão tudo abobadas e essa gente não vai ter salvação de jeito nenhum. E se um grupo inteiro se abraçar numa perspectiva que não está fundamentada naquele autor, ou é porque não tem base científica, não aprenderam a ler, não se desenvolver, essa gente não tem salvação só na próxima encarnação. Vou abrir agora o áudio para a Elza fazer uma pergunta. Pode falar, Elza. Eu queria dizer a todos aqui que estão em vários países
que mais ou menos 20, 21 anos atrás, nós trabalhamos um folheto, Conheça o Espiritismo, publicado pelo Conselho Espírita Internacional. E é interessante que todos possam ler, porque ele tem bem claro o que é o Espiritismo. É um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, blá, blá, blá. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Quer dizer, tudo que a gente tem nas obras colocado nesse folheto, é pequeno, A4, dos dois lados, pode todo mundo ler, ajuda muito aquele que está chegando pelo primeiro momento na doutrina espírita, ou deseja saber o que é o Espiritismo, nos ajuda muito, como eu falei, para apresentar. Então, a gente tem muitas ferramentas nas mãos que a gente desconhece. Alguém daqui do grupo todo conhece esse folheto? Conhece o Espiritismo? É quase que, não sei. Mas, enfim, a gente tem inglês, tem português, tem 18 idiomas, tá? Ou mais do que isso já hoje. Até em grego, em chinês. Quem desejar, eu passo para o Fabrício coloca no grupão, tá bom, Fabrício? Tá bom, Elza. Ok, obrigada. Um comentário aqui do Renan. Dentro da liberdade de pensamento que a filosófica nos propõe, poderíamos entender a lei de causa e efeito de maneira particular, considerando os agravantes, atenuantes, etc. Sim, porque aí a gente pegou a lei de causa e efeito para pensar o Deus punitivo, né? A lei de causa e efeito que Kardec trouxe é uma ampliação do pensamento do tipo, ei, meu bem, se você está passando por uma coisa, não existe efeito sem causa. Então, se você está passando por uma coisa, existe uma causa na tua história que te leva a isso. Mas veja que a nossa lógica é tão punitiva que quando a gente fala de causa, obrigatoriamente a gente coloca no passado. A causa não está no passado. A causa no passado é o olhar punitivo. Você fez algo na reencarnação passada e agora você vai se ferrar porque você fez isso. Essa é a causa no passado. A causa da doutrina espírita na relação de causa e efeito está geralmente no futuro. É no futuro. Por que que eu estou passando por este problema? Porque eu preciso aprender algo. Porque eu tenho algo a evoluir. É um convite de Deus. Mas a gente vai dizer, deve ter feito algo no passado. Mas o que eu fiz no passado não muda. Não deixa de existir. Então, de que sentido faz eu estar sofrendo algo agora por algo que eu fiz no passado, se o passado não é possível de mudar? Algo que eu fiz no passado sinaliza o espírito inferior que eu sou. Algo que eu fiz no passado sinaliza o que eu preciso aprender, mas a causa para eu sofrer agora é a necessidade de aprendizado, que está lá no futuro. O que aconteceu no passado não é a causa do meu sofrimento. O que aconteceu no passado é a sinalização da minha necessidade de aprendizado. Mostra que eu ainda não aprendi. Então, eu vou precisar viver essa experiência para aprender. Quando nós vemos com esse discurso de causas, colocando isso no passado, nesse olhar de Deus punitivo, isso é a perspectiva da Igreja Católica. Você fez errado agora, você vai pagar, você vai ser punido. A doutrina espírita trouxe o objetivo da reencarnação é a evolução, não é punição do passado. Então, a gente olhou para a lei de causa e efeito só com a forma de justificar o Deus punitivo. Não, nós estamos rompendo com o Deus punitivo. Deus é amor. Então, se Deus é amor, a lógica de causa e efeito é para explicar que tudo que está acontecendo comigo está dentro de uma lógica, que tem um sentido, que não é ninguém ferrando ninguém, que não é obra do acaso. Isso está tudo dentro da lei de justiça, amor e caridade. Mas se eu não entendo isso, eu faço uma leitura da lei de causa e efeito como erro e punição, erro e punição, erro e punição. Se você ainda está dentro da lógica de punição, vai ler o Livro dos Espíritos. Porque embora no Evangelho, em vários momentos, Kardec fale de punição, depois lá no final do Livro dos Espíritos, ele explica o que ele quer dizer com punição. E a gente entende que não é essa punição que nós temos como perspectiva.
Tem mais quantas perguntas? Ninguém, né, filho? Tá. Nós temos ainda 8 minutos. Eu queria agora estar nos Estados Unidos, né, Ju? Que agora lá ainda é de tarde, mas aqui já é quase 10 horas da noite. Então, o chazinho das 5. Então, gente, o que a gente está começando a construir um pensamento, tá? O que eu estou dizendo para vocês é que estudar os conceitos psicológicos vai nos ajudar a olhar por esta perspectiva um pouco mais ampla. E dentro de toda esta lógica, o passo mais complexo que a gente tem a dar é no entendimento do que seja o autodescobrimento. Para mim, é a questão mais complexa que nós temos na doutrina espírita, é o autodescobrimento. Então, eu queria propor de começarmos por aí. Por autodescobrimento e por educação em Kardec. Isso vai nos fundamentar o pensamento para que a gente chegue lá nas questões psicológicas. Se nós não entendermos a lógica educacional de Kardec, e se nós não entendermos o autodescobrimento como método de transformação moral, nós não conseguimos ler Joana de Ângeles. Qualquer uma das obras. Então, a minha primeira proposta é entender educação pela perspectiva de Kardec. Quando eu digo educação, é porque ele fala em educação moral. O que é educação moral? E isso vai nos abrir para a questão autodescobrimento do Livro dos Espíritos. E com isso nós fundamos dentro de nós o pensamento psicológico. Isso é organizar o pensamento psicológico dentro de nós. Daí, com isso, a gente consegue fazer as leituras de Joana. Só um minutinho que eu preciso pegar meu Livro dos Espíritos que está aqui embaixo do computador. Marlon, enquanto você... desculpa. Tem mais comentário. Você quer falar? Ou posso falar? Eu tenho esse raciocínio no meio, eu posso falar um comentário? Não, pode falar. A Euda diz o seguinte: o aspecto filosófico da doutrina espírita nos ensina a compreender a filosofia do Mestre de Jesus, a religarmos a Deus, não como as instituições religiosas, e isso tudo na base científica. Sim. Olha lá, vou propor então para vocês a leitura de a questão 685A, 685A do Livro dos Espíritos, aonde ele traz a noção de educação moral e a questão 917 do Livro dos Espíritos. Ela é bem grande. Nós vamos ficar mais... Bom, leiam tudo. É só um pouquinho. 685A e 917. E ali nós vamos começar a estruturar um tanto da diferença de uma abordagem religiosa no sentido impositivo e de uma abordagem filosófica ou psicológica que está em Kardec. E eu faço questão da gente começar em Kardec para vocês entenderem isso. É Kardec. A gente vai ler Joana, vai ler filosofia, vai ler psicologia, vai ler tudo para você voltar em Kardec e dizer: danado,
Ele já estava explicando essas coisas. Ele já sabia de filosofia antes que a gente pensasse. Ok? Então, fazemos essas leituras e vamos começar a pensar um pouco a noção de educação moral. A forma de abordar a moral, a forma de abordar o vício ou o pecado, faz todo o desvio que nós precisamos fazer do olhar impositivo que está presente nas religiões, para que a gente consiga dar esse passo. E aí a gente se apropria de Joana. Aí a gente vai entender inconsciente, sombra, persona, ânima, ânimo e self. Aí a gente volta no Evangelho e fala, gente, o Evangelho não é um livro de ordens e determinações. O Evangelho é um livro de psicologia. Mas as pessoas transformaram o Evangelho num sumário de regras e imposições doutrinárias. Isso não entendeu Kardec. Depois que a gente busca o aspecto filosófico, você volta para o Evangelho e você fala, isso é um tratado de psicologia. Você vai para o Livro dos Espíritos e você entende que ali é um livro de filosofia. Ok? Tem mais um comentário a fazer. É um comentário da Elsa Lee. Se aprofundar no pensamento do autor, você falou, e não na opinião exterior, poderia ser uma definição do que é filosofia? Não sei. Isso é ensino de filosofia, né? Quando se ensina filosofia, você ensina a entender o pensamento de cada um dos autores, né? Hoje o que uma faculdade de filosofia faz é isso, né? Ela ensina as linhas e os pensamentos dos diferentes autores, né? Agora, se isso é o filosofar, se isso é filosofia, não sei dizer. Gente, eu dei uma passada pela questão dos aspectos filosóficos. A gente não vai se deter nisso. Vocês não têm que concordar com o que eu falo, né? A gente não tem que pensar igual. Nós estamos na busca por diferentes ângulos e diferentes olhares do mesmo fenômeno para que isso vá nos construindo. Então eu até diria para você não se prender muito no que você discorda de mim. Tudo bem que você discorde, eu discordo de você, a gente continua sendo amigo, a gente tenta viver o evangelho de um, não fala mal do outro e aprender a se relacionar apesar das nossas diferenças. Então, nem fique se pegando ao que você discorda. Vê o que você consegue se apropriar daquilo que eu estou trazendo, vê o que isso te acrescenta, para que a gente faça desse um grupo para somar elementos e não para a gente ficar divergindo, não para a gente ficar dividindo, para a gente ter que ficar se justificando, né? Se alguém escrever aqui, eu discordo do Marlon nisso, não precisava nem ter escrito. O grupo de estudo, quem está coordenando é o Marlon, ele vai trazer alguns pontos de vista, e se você discorda, não precisava nem ter escrito, no sentido assim do tipo, tudo bem, a gente discorda de um monte de coisas. Se você tiver algum fundamento, algum livro, uma citação de Kardec, alguma coisa que contrapunha-se ao que eu estou trazendo, pelo amor de Deus, me escreva. Marlon, Kardec falou isso, isso e isso, porque eu li todas as obras de Kardec, li muitos textos da Revista Espírita, mas são textos que a gente tem que estar sempre voltando, sempre lendo e sempre relendo. Então, se você tiver algum texto, algum ponto que contraponha o que eu falei, pelo amor de Deus, compartilhe. Agora, dentro das nossas opiniões, se concorda, se não concorda, eu entendo filosofia assim, eu entendo psicologia assado, isso não vai fazer grandes diferenças. O único ponto que a gente não pode se perder é a nossa essência é Kardec. A gente pode divergir de todos os outros elementos, a gente pode questionar todos os métodos, a gente pode questionar tudo. A única coisa que a gente não pode se perder é de que o nosso foco principal é Kardec. Então aqui eu já deixo constantemente o convite para vocês de lerem Kardec. Eu passei por alguns centros na Europa e algumas pessoas me falavam, nós estamos pensando em estudar Joana de Ângeles. E eu dizia, mas vocês têm consistência em Kardec?
Não, a gente está lendo, estudando o Evangelho, lendo o Livro dos Espíritos. Eu falei, então não faz o menor sentido você estudar Joana de Ângeles. Porque Joana de Ângeles é um olhar psicológico de Kardec. Se você não tem como base Kardec, você vai se atrapalhar de você ir para Joana de Ângeles, ou você vai fazer de Joana um estudo puramente de psicologia, o que não cabe dentro do centro espírita. Então a nossa base é Kardec. Você precisa ler, reler, estudar e reestudar constantemente o Livro dos Espíritos e o Evangelho em especial. As outras obras nós damos atenção, mas em especial o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E aí tudo que a gente for lendo vai nos acrescentando para a gente compreender melhor. Mas não faz sentido você querer ler as obras de Joana se você não leu Kardec. Não faz sentido você querer coordenar grupo de estudo de Joana se você não transita minimamente bem pelo Evangelho ou pelo Livro dos Espíritos, porque você não vai conseguir fazer a leitura psicológica ou filosófica. Ok? Passamos 3 minutos. Queria ainda reforçar para vocês a minha alegria da gente estar aqui, a minha disponibilidade em estudarmos e refletirmos, é porque eu acredito que sim, a gente pode fazer muito com a doutrina espírita, mas não tanto do jeito que a gente está fazendo. Como uma religião, impondo, sem fundamentação na forma como a gente fala, querendo trazer imposições dos nossos comportamentos, querendo fazer determinações das posturas. Desse jeito, o Espiritismo não vai sair de uma rodinha pequena, aonde nós o colocamos. Eu fiquei muito tocado, a primeira vez que eu fui para a Europa, tinha várias viagens para lá e para cá, e eu levei o livro Viagem Espírita, de 1862. E aí eu fui fazendo as viagens e lendo Kardec, foi uma experiência incrível. E um dia me tocou demais quando ele disse assim, a primeira vez que viemos aqui, eram centenas, 3 centenas de pessoas. Hoje, são 3 milhares. Se continuarmos assim, o Espiritismo em breve estará no mundo inteiro. E o que aconteceu? Isso me toca demais. Nós temos um tesouro nas nossas mãos, mas nós não estamos sabendo apresentar esse tesouro. Nós não sabemos valorizar isso. Nós não sabemos nem que é um tesouro. Então, Kardec falava assim, olha, se continuar daqui a pouco a gente vai estar no mundo inteiro. E hoje o Espiritismo ficou restrito, na sua grande maioria, a brasileiros. O que aconteceu? Então hoje eu sinto, e resgatar o aspecto filosófico, o aspecto psicológico e o aspecto científico é o caminho que nós temos para que o Espiritismo ganhe este espaço. Vou falar uma última coisa que me ocorreu conversando com, na verdade o Renan que me falou isso e para mim fez muito sentido. Quando nós pensamos o Espiritismo no Brasil, ele já tomou uma formatação religiosa. Ele já é uma religião. Ele está inclusive no censo. O que tem os Estados Unidos? Diz lá, Ju, as pesquisas, né? É uma sociedade do quantitativo. Todas as universidades, 90 e poucos % das universidades, as pessoas têm bolsa de mestrado e doutorado, e estudam e publicam horrores, são as universidades que mais publicam no mundo. Então, olha que coisa linda. No Brasil, nós temos o aspecto religioso. Nos Estados Unidos, nós temos o aspecto científico. E na Europa nós temos o aspecto filosófico, porque os grandes filósofos eles vieram daqui da Europa. Se nós conseguirmos reunir o pensamento filosófico desenvolvido na Europa com a fundamentação científica das grandes universidades dos Estados Unidos, com o nosso sentimento religioso, a gente vai conseguir atingir o objetivo da doutrina. Com um sentimento religioso, não como uma religião de imposição, porque não cabe mais isso. O sentimento religioso, com o pensamento filosófico, com a fundamentação científica, vai levar o Espiritismo ao coração das pessoas. Então, deixo essa proposta para vocês, de que a gente estude,
de que a gente busque fundamento, de que a gente consolide estes pensamentos e, com certeza, a gente vai trabalhar exaustivamente. Mas no final dessa reencarnação, a gente vai estar com o coração tranquilo, com a consciência limpa de que nós fizemos o melhor pela construção de um mundo melhor. Uma ótima noite para vocês. Espero que fiquem todos bem, que se sintam todos abraçados e beijados e que a gente, semana que vem, se encontre novamente para continuar nossos estudos. Marlon, só um comentário aqui da Jussara. Ela falou assim que daqui a 1 ano esse estudo vai ser todo em inglês. Né? Há de ser, Jussara, há de ser. Muito bom, gente. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo domingo, às 8h30, aqui de Londres. Tchau, gente. Obrigado. Fechar a ligação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.